E lá vai eu me meter em vespeiro de novo. Final de semana teve confusão com o nome de zagueiro. E aí as coisas ficaram meio complicadas. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um vídeo na sua manhã de terça-feira, pedindo desde já para que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva. Afinal de contas, 18 de janeiro, faltam 11 dias para ver se a gente consegue fazer 16 mil inscritos, que é na data do meu aniversário. Se você se importa um pouco com esse criador de conteúdo, por favor, já deixa o like, já inscreva-se, já comente, já compartilhe, já faça isso da melhor maneira, por favor. Eu vou ficar muito grato e vou ficar muito feliz. Bom, no final de semana houve uma série de notícias desencontradas ou não sobre o zagueiro Gustavo Henrique, e isso gerou um burburinho retado nas redes sociais. Primeiro, disseram que o clube divulgou que o jogador estava de fora afastado por Covid, porque tinha testado positivo, mas estava assintomático. No sábado, o atleta repetiu o teste e testou negativo. Como já estava afastado, ele resolveu ir à praia com alguns familiares e almoçar fora, os mesmos que estavam passando férias em Salvador ou estão, por assim dizer. Torcedores questionaram a postura do zagueiro, que alguns deles foram retaliados de maneira até um pouco mais assintosa pela namorada do mesmo. E isso gerou um misto de amor e ódio no Twitter e me traz algumas reflexões que eu vou trazer um pouco mais à frente. Na noite do dia 17, ele soltou uma nota e a nota de Gustavo diz o seguinte: no último domingo, muitas notícias foram publicadas envolvendo meu nome e algumas informações foram deturpadas, causando grande repercussão na mídia e torcedores. Após testar positivo para a Covid em exame realizado na última semana, segui as recomendações e protocolos. Sob nova orientação da Anvisa, uma vez que estava sintomático, decidi repetir o teste na manhã de sábado e o resultado foi negativo. E aí foi liberado algumas horas depois. Inclusive, treinei no período da manhã, né, no mesmo dia de sábado, com a minha família, em feiras em Salvador. Fui amparado com o meu resultado negativo a um restaurante para almoçar. Apesar de não estar mais contaminado e não transmitir mais a doença, admito que poderia ter evitado e peço desculpas ao torcedor do Bahia. Aproveito para reforçar que sempre respeitei a instituição e defendi o clube com unhas e dentes. Seguirei meu trabalho árduo para que essa temporada seja de alegrias e conquistas para todos. Essa nota, postada no Instagram do Gustavo, demonstra o quão longe nós, enquanto clube, estamos de ter uma comunicação perfeita com o torcedor. Mostra o quão distante o clube está da sua torcida. Mostra o quão distante o clube se faz perante a sua torcida e a desorganização do mesmo. Muitos estavam atacando o zagueiro e eu vi até nota de uma organizada, eu não vou citar nome porque eu não quero me envolver, dizendo que queria o zagueiro fora do Bahia e de que o que ele tinha feito era inaceitável. Eu ouvi em grupo de WhatsApp diversas discussões a respeito do tema e confesso que não tinha interesse em nenhuma delas. Sinceramente, talvez eu não tivesse nem interesse em falar sobre esse assunto, até porque eu tinha um outro pensamento para agora de manhã, e era trazer uma reflexão sobre jogadores e time, o que é maior, o que é mais relevante. Mas isso também vem muito a calhar. A gente defende o clube da mesma maneira que a gente defende o jogador que a gente gosta. De certo que o atleta ele admitiu o erro dele, onde ele poderia ter se preservado. Afinal de contas, o momento é terrível. Uma queda para a Série B. Os jogos ainda não começaram de uma maneira regular, com mais frequência. Só tivemos um jogo e o time que jogou foi um time totalmente desmontado.
e a gente fica sem perspectiva de futuro. Temos um gestor de diretoria executiva omisso, o clube se omite, as coisas vão se criando como bola de neve e o torcedor esquece do real culpado, que é o presidente. Infelizmente, a gente fica à mercê das coisas que acontecem vindas do clube e elas não são vinculadas da maneira mais correta. Precisou o jogador explicar o ocorrido e que é o certo também, afinal de contas, era o nome dele que estava para jogo e era o nome dele que estava no meio da confusão e no meio do furacão. Eu penso que nós, enquanto torcedores, eu, enquanto produtor de conteúdo, eu tenho que me resguardar de todas as notícias possíveis. Tanto que quando saiu a notícia eu não quis comentar de imediato e tomei uma postura neutra, porque o jogador estava, entre aspas, de folga ou de fora da lista de relacionados, até porque começou a treinar e teve Covid e essas coisas todas. Se estava assintomático, ele poderia ter se resguardado, e aí é um erro dele, ele que cuide para não cometer mais esse erro. Mas eu acho que a gente também tem direcionado os nossos cartuchos e o nosso ódio para o lugar errado. A presidência e a diretoria executiva continua omissa, continua sem dar satisfação de nada, continuamos sem o pedido de desculpas formal dessa diretoria, embora isso tenha sido feito na queda para Fortaleza, mas me pareceu muito vazio, muito, como é que eu posso dizer um termo que a gente pode, muito superficial. Eu não acredito mais no que essa diretoria tem falado. E isso me entristece, porque eu ajudei a eleger essa diretoria. Não ajudei fazendo campanha, mas ajudei dando meu voto. E isso é muito importante. É importante também salientar que, embora a gente tenha caído para a segunda divisão, o torcedor ele ama o clube. Ele ama o clube. E eu acho que o amor do torcedor ao clube pode fazer o clube se reerguer e criar novos cenários. Infelizmente, a gente está muito magoado mesmo. E não é só magoado com a queda, magoado com a omissão, magoado com a incompetência, magoado com a falta de perspectiva. O torcedor está magoado. Não é algo que a gente vai dizer assim, nossa, o torcedor do Bahia está de birrinha. Não, o torcedor está chateado. Tudo que a gente achar para criticar, e o torcedor vai criticar, e o torcedor vai ter razão ao criticar. Eu acho que a gente usar a nossa paixão para não passar do ponto é um fator determinante em meio à crítica. Eu fico muito preocupado com os rumos que iremos tomar durante o ano. Talvez tenhamos um ano tranquilo, talvez tenhamos um ano infernal, bem provável, porque nós, enquanto torcedores, não aguentamos mais ser enganados. Deixe o seu like, convido você para as 9 horas da noite a gente fazer a live com os inscritos, o nosso queridíssimo Zap de Aço com os inscritos, onde você vai poder conversar sobre tudo que está rodeando ao Bahia e falar também de Bahia, o NIRB e desse decreto todo, e bem que podia ter uma nova mudança para poder aceitar 30% nos estádios, já que tem 13 mil, e aí daria de boa para ir todos os sócios de acesso garantido. Deixe o seu like, comente, compartilhe, divulgue nos grupos. Tamo junto e bora Bahia! Tchau, tchau.